Turma, na atividade 1, nos pede para esboçar o gráfico da função y igual a log de x na base 2. E aí vocês precisam lembrar que o logaritmando, no caso x, ele deve ser maior que zero, beleza? Então vamos colocar aqui 1, 2, o 4, 8 e o 16. E aí vocês pensam, mas por que é 1, o 2, o 4, o 8 e o 16? Pensando que vocês teriam que plotar esse gráfico sem uma calculadora ou com pouco recurso eletrônico, esses números seriam números, digamos assim, ideais, seriam números bacanas para que os valores não ficassem com muitas casas decimais e aí não faltasse a precisão do seu gráfico e do seu cálculo. Por quê? É preciso lembrar que quando você calcula aqui logaritmo de 1 na base 2, é o mesmo que você perguntar qual número que eu elevo o 2, qual expoente que o 2 está elevado para que o resultado seja 1. Então, quando que vai acontecer isso, pessoal? Quando o expoente for zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Novamente com 2. Qual número que eu vou elevar o 2? Qual expoente do 2 para que o resultado seja 2? Não é 1. 2 elevado a 1 é 1. Isso que o logaritmo representa. Por isso que eu coloquei 2, 4, 8, 16, que são potências do 2. Aqui, qual número que eu tenho que elevar ao 2 para que o resultado seja 4? Essa é a pergunta a ser feita, não é o 2? Então, o logaritmo de 4 na base 2 é o 2. Aqui, da mesma forma, qual número que eu tenho que, qual expoente que eu tenho que elevar ao 2 para que o resultado seja 8? Por isso que o resultado é 3, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Da mesma forma, o 16, o logaritmo de 16 na base 2 é 4. E aí nós encontraríamos um conjunto de dados de x e valores de y para que nós possamos representar no nosso gráfico, que seria quando x é igual a 1, y é igual a 0. Então o gráfico ficaria mais preciso. Quando o x é igual a 2, o y é 1. Quando o x é igual a 4, o y é 2. Quando o x é igual a 8, o y é 3. E quando o x é igual a 16, o y é 4. O gráfico ficaria mais ou menos com essa cara. Não mais ou menos porque ele foi plotado num software de geometria dinâmica. Então ele ficaria precisamente dessa forma. Beleza, turma? E utilizem desses aplicativos que estão disponíveis de forma gratuita para instalar no computador, no celular ou online, ok? Caso você vá utilizar online, basta você jogar a lei da função e plotar o gráfico, e alterando e vasculhando, assim como vocês fazem nos recursos tecnológicos. E só ressaltando, pessoal, caso vocês forem fazer essa mesma atividade como vocês têm o hábito de fazer, utilizando os números de 1 a 5, olha só, aconteceria o mesmo, porém quando chega aqui no log de 3, que seria um número com casa decimal, você não teria precisão para calcular. Aqui no log de 5 a mesma coisa, 2,32. E aí na hora de plotar o gráfico é essa dificuldade que você teria, é isso que eu quis falar. Porque olha só, o log de 3 ficaria em um local que está entre ali, 1 e o 2, e aí comprometeria a sua precisão, isso partindo da ideia que você estaria fazendo no caderno, ou traçando ali os gráficos de uma maneira manual. Mesmo assim, para calcular essa aproximação, vocês precisariam de uma calculadora. E aí o gráfico seria o mesmo, só mudaria os pontos que você jogou.